O estoicismo é uma antiga filosofia que ensina as pessoas a se controlarem por meio da razão e da força emocional. É uma excelente maneira de aprender quando falar. Zenão, o fundador do estoicismo, disse: é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Esse provérbio sábio levanta uma questão fundamental: quantas vezes nos arrependemos de algo que dissemos por impulso ou raiva? O estoicismo não nos diz apenas para evitar certas ações. Devemos a nós mesmos usar o silêncio como uma ferramenta para crescimento e paz. Imagine enfrentar os desafios da vida com a calma e a confiança de que seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra poderia. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é apenas a ausência de fala, mas uma resposta profundamente sentida e cuidadosamente escolhida. É uma força ativa e poderosa, uma estratégia que pode ajudar a aliviar conflitos, nos proteger de danos e nos permitir compreender melhor. Mas quando exatamente devemos abraçar o silêncio? Juntos, exploraremos 9 momentos-chave em que escolher o silêncio não só é inteligente, mas também transformador. Ao nos aprofundarmos nessas lições, reflita sobre como a prática do silêncio estoico pode mudar a maneira como você lida com os outros e com sua própria paz interior. E se você pudesse encerrar uma discussão acalorada com um silêncio calmo e ponderado, em vez de palavras duras? O que uma pausa silenciosa poderia revelar sobre seus sentimentos e pensamentos? Acompanhe-nos enquanto exploramos os momentos poderosos para calar e deixar a sabedoria do estoicismo nos guiar. Você está pronto para aprender mais sobre a profunda sabedoria do estoicismo? Deixe um comentário antes de começar sua jornada. 1. Quando criticado injustamente. De acordo com a filosofia estoica, ser criticado injustamente é uma oportunidade única para se fortalecer e mostrar integridade. Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo, disse: se algo fora de você o perturba, não é a coisa em si que o machuca, mas a maneira como você a vê. Ele também afirmou que podemos mudar nossa perspectiva a qualquer momento. Essa ideia sugere que o que nos incomoda na crítica não é a crítica em si, mas como a percebemos e respondemos a ela. Pense nisso. Como mudar sua visão sobre a crítica pode torná-lo mais forte? Você consegue se lembrar de uma ocasião em que manter a calma diante de uma crítica injusta mudou o resultado de uma situação? Por exemplo, se você está liderando um projeto no trabalho e seu chefe o critica duramente, uma resposta estoica seria analisar calmamente o feedback, extraindo insights úteis e ignorando informações negativas sem base factual. Epicteto disse: não fale sobre sua filosofia, viva-a. Para viver de acordo com a filosofia, é preciso responder com calma e ponderação em vez de reações defensivas. Deixe a qualidade de suas respostas e, em última instância, de seu trabalho falar por si. Não responder a críticas injustas não é um passivo, mas uma estratégia. Ao abraçar o chamado do estoicismo para focar no que podemos controlar, nossas respostas e atitudes, transformamos possíveis conflitos em sinais de nossa força pessoal e dedicação filosófica. Ao enfrentar as dificuldades da vida, reflita sobre como o silêncio pode ajudá-lo. Que oportunidades podem surgir ao escolher o silêncio ponderado em vez da fala impulsiva? Como essa prática pode melhorar não apenas sua paz interior, mas também influenciar aqueles ao seu redor? Ao incorporar os princípios estoicos em nossa vida diária, especialmente quando somos criticados injustamente, nos alinhamos a uma filosofia que valoriza a força de caráter acima da aprovação temporária dos outros. Isso promove o crescimento pessoal e inspira os outros a fazerem o mesmo. Em um mundo onde a autopromoção muitas vezes supera a humildade, o estoicismo nos lembra da importância do silêncio. Como Marco Aurélio disse: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Nesse sentido, pense em como o silêncio diante de críticas pode transformar um ambiente potencialmente hostil em um espaço de reflexão e crescimento. A crítica sempre existirá na vida, e muitas vezes pode ser uma oportunidade de aprendizado e melhoria. No entanto, nem sempre ela é justa. Nessas situações, pode ser difícil manter a calma e agir com integridade. O estoicismo, uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga, oferece conselhos atemporais sobre como lidar com críticas rudes com classe e elegância. Ao seguir os princípios estoicos, podemos transformar eventos negativos em oportunidades de crescimento pessoal e fortalecimento interior. Como disse Epicteto, o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. 2. O silêncio estoico diante da ostentação. Imagine que você está em um evento de networking, e um colega está se gabando excessivamente de suas recentes conquistas e estilo de vida luxuosa. Você pode sentir a tentação de contrapor com suas próprias realizações. No entanto, o estoicismo nos ensina o poder da contenção. Ao escolher o silêncio,
Você mantém sua compostura e permite que as palavras dos outros revelem quem eles são. Essa abordagem não apenas protege sua dignidade, mas também o posiciona como alguém seguro de suas conquistas, sem necessidade de validação externa. O silêncio, nesse contexto, não é um sinal de passividade, mas uma demonstração estratégica de sabedoria e confiança. Como disse Sêneca, quem não deseja ser superado por benefícios maiores não deve retribuir um benefício com o outro, mas sim com muitos de uma vez. Na prática, isso significa que você não deve responder a ostentações vazias com palavras, mas com a graça silenciosa de suas ações e a qualidade de seu caráter. Quantas vezes você se pega respondendo a uma história de sucesso alheia com uma de suas próprias? O que aconteceria se, em vez disso, você escolhesse ouvir atentamente, reconhecendo as conquistas do outro com um aceno ou sorriso, enquanto mantém o foco em suas próprias virtudes e objetivos? Adotar o silêncio estoico diante da ostentação é uma maneira de viver uma vida marcada não pela competição, mas pela felicidade e sucesso interior. Isso cria um ambiente onde se pode prosperar com base no valor genuíno, e não em medidas comparativas. Reflita sobre essa lição e aplique em sua vida diária. Como o silêncio pode melhorar suas relações e sua paz interior? Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários abaixo. Vamos juntos tornar nossas vidas mais pacíficas e felizes. 3. Quando lidamos com a raiva. A raiva pode parecer uma estrada selvagem, capaz de varrer toda a razão e calma. No entanto, no meio dessa turbulência, a filosofia estoica oferece um refúgio, o silêncio. Epicteto, um famoso estoico, disse: mantenha-se em silêncio na maior parte do tempo e fale apenas quando necessário. Imagine um dia no trabalho em que um erro de um colega lhe custou horas extras. Seu primeiro impulso pode ser reagir com raiva. Mas o que aconteceria se você escolhesse o silêncio? Ao não reagir com raiva, você se dá tempo para avaliar a situação de forma mais objetiva. Essa pausa pode evitar que o conflito se intensifique e levar a soluções construtivas em vez de discussões acaloradas. Quantas vezes uma reação impulsiva de raiva fez você se arrepender? O que poderia ter sido diferente se você tivesse se acalmado antes de falar? Marco Aurélio escreveu: as repercussões da raiva tendem a ser mais prejudiciais do que os motivos que a desencadeiam. Essa reflexão nos faz pensar sobre os efeitos de uma explosão de raiva, que muitas vezes são mais prejudiciais do que o evento que a desencadeou. Reflita sobre Nelson Mandela, que, após anos de prisão, escolheu o perdão em vez da raiva. Essa decisão não apenas transformou sua vida, mas também levou um país à reconciliação. O silêncio diante da raiva não significa suprimir suas emoções, mas escolher uma resposta alinhada com seu melhor eu. Essa prática não só melhora sua paz interior, mas também fortalece relacionamentos e leva uma vida mais equilibrada. Ao lidar com as frustrações inevitáveis da vida, lembre-se de que o silêncio pode ser seu santuário, um lugar onde a sabedoria prevalece. Adote o silêncio, e você descobrirá que a resposta silenciosa é muitas vezes a mais poderosa. 4. Silêncio diante de rumores infundados. Rumores são como folhas ao vento, espalhando-se rapidamente, muitas vezes, causando danos. A filosofia estoica nos oferece uma resposta poderosa: o silêncio. Imagine a história de uma professora em uma pequena cidade, acusada injustamente de má conduta. Em vez de alimentar o fogo com negações ou explicações, ela escolheu confiar em sua honestidade e integridade. Seu silêncio não foi uma rendição passiva, mas uma decisão estratégica baseada na sabedoria. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Ao não comentar, a professora permitiu que a excitação inicial da comunidade se dissipasse. Com o tempo, a verdade emergiu como sua melhor defesa. Essa história ilustra o princípio estoico de focar no que podemos controlar, nossas reações e ações, em vez de nos preocuparmos com a disseminação de rumores, que está além do nosso controle. Epicteto aconselhou: se alguém fala mal de você, elogie. Essa abordagem contraintuitiva sugere que reagir à negatividade com positividade, ou, nesse caso, com silêncio, pode interromper e transformar interações improdutivas. Ao lidar com rumores, o silêncio pode ser uma demonstração de respeito e confiança na verdade. Pense em como essa prática pode proteger sua paz e imagem, permitindo que suas ações falem mais alto do que qualquer fofoca. 5. Como lidar com a perda? A perda é uma experiência humana universal que muitas vezes deixa um vazio preenchido por tristeza e confusão. O estoicismo oferece uma abordagem única para lidar com a dor. C.S. Lewis, em seu livro A Grief Observed, escreveu: a dor que sinto agora é a felicidade que tive antes.
Essa é uma perspectiva profundamente estoica. Os estoicos acreditam que nossas experiências fazem parte do fluxo natural da vida e que a perda e o amor estão intrinsecamente ligados. Sêneca disse: "O dia que tememos como nosso último é, na verdade, o aniversário da eternidade." Como sua perda mudaria se você a visse como uma transição e não como um fim? O que você poderia ganhar ao abraçar o silêncio que segue a perda, permitindo-se tempo para refletir e curar? Lewis não tentou preencher o silêncio com explicações ou distrações. Em vez disso, ele usou para explorar profundamente seus pensamentos e sentimentos, demonstrando a crença estoica de que as adversidades podem ser usadas para o crescimento pessoal. O silêncio após uma perda não é uma negação, mas uma oportunidade para relaxar, refletir e seguir em frente. Reflita sobre como o silêncio reflexivo pode ajudá-lo em momentos de luto, transformando a dor em uma compreensão mais profunda da fragilidade e da beleza da vida. 6. Como lidar com insultos com sabedoria estoica? Epicteto disse: "Se alguém consegue provocá-lo, perceba que sua mente é cúmplice da provocação." Esse ensinamento nos oferece uma maneira profunda de lidar com insultos: o silêncio. Mahatma Gandhi, em sua luta pela independência da Índia, enfrentou insultos e resistência, mas escolheu responder com silêncio e compreensão em vez de raiva ou retaliação. Sua abordagem de Ahimsa, não violência, ecoa os princípios estoicos de paz e autocontrole. Ao não reagir a ataques verbais, Gandhi demonstrou uma força interior que não apenas neutralizou seus oponentes, mas também conquistou o apoio de muitos. O silêncio diante de insultos não é uma fraqueza, mas uma demonstração de força e confiança. Como disse Marco Aurélio, as repercussões da raiva costumam ser mais prejudiciais do que os motivos que a desencadeiam. Ao escolher o silêncio, você se posiciona acima do conflito, demonstrando maturidade e autocontrole. Essa prática não apenas preserva sua paz interior, mas também inspira outros a lidar com adversidades de maneira semelhante. Reflexão final. Ao explorarmos os 6 momentos-chave para abraçar o silêncio, desde lidar com críticas injustas até enfrentar a perda, a sabedoria estoica nos mostrou um caminho para a paz e a compreensão. Como disse Marco Aurélio, não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja no espírito de suas palavras, vamos praticar a força profunda que pode ser encontrada no silêncio, escolhendo quando falar e quando ouvir, para viver uma vida pacífica, feliz e compassiva. Sinta-se à vontade para aplicar esses princípios estoicos em suas interações diárias e observe como o poder do silêncio ponderado pode transformar sua vida. Se você achou essa discussão profunda e útil, deixe um like, compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de compartilhar essas ideias filosóficas com aqueles ao seu redor. Se você é novo por aqui, inscreva-se para mais lições sobre estoicismo que o ajudarão a crescer. Até a próxima!